Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tem nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou na coletiva pós-jogo ali do Felipe Luiz. O Flamengo venceu o Galo, porém acabou sendo eliminado nos pênaltis. A torcida não gostou nada do desperdício do Flamengo ali, tava na frente, chegou a defender um pênalti o Rossi, só que o Flamengo foi lá e perdeu 2 pênaltis ali consecutivos. E aí o Galo foi com o Everson e acabou batendo o último pênalti. O Rossi acertou o canto, quase defende, porém não deu, o Flamengo tá fora. E a torcida criticou demais o técnico Felipe Luiz por ter colocado o jovem Wallace para bater o último pênalti e consequentemente ali decretar a eliminação do Mengão. O Samulino foi outro que perdeu o pênalti e a gente vai acompanhar tudo que ele falou nesse pós-jogo. O link lá da Flazoeiro TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhar a programação deles na íntegra. Lumbar, não sei ainda o que eu particularmente não pensando no sintético, né? Claro que existem jogadores que têm problemas nas articulações que sofrem com isso, mas todos eles se colocaram à disposição de participar, né, do jogo. Como eu falei, algumas escolhas que eu fiz, por exemplo, Lino, Saúl, Emerson, não estavam em condições de repetir, iniciar o jogo, então eu preferi ter 30 minutos deles bem do que ter 60 minutos e com risco de lesão e ter uma queda de rendimento. Então, essas coisas antes do jogo. E o Asker, como eu falei, ele teve um desconforto no último jogo, onde também sabíamos que tinha um certo risco ele poder jogar hoje. Por sorte, jogou hoje e não sentiu pior. Mas o sistema sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena para o espetáculo, uma pena que isso aconteça. E, infelizmente, clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né, quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Boa noite, Felipe. Você vai esperar daqui a muitos anos a proibição. Felipe, tudo bem? Boa noite, meu frente. Gabriel, papai, super bem-vindo do placar. Felipe, você tem hoje uma infinidade de perguntas que podia fazer sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu queria te perguntar, assim, que você ainda está muito de cabeça quente, mas o que você pode fazer para tentar blindar o Wallace das críticas? Ele vai receber críticas, ele vinha sendo um dos principais jogadores, a gente viu a gente viu o jogador da base do Flamengo sendo vaiado no Maracanã, que fez uma partida ruim, de várias boas. O que você pode falar, especialmente com o Wallace, para ele se blindar, talvez, um pouco nesse momento, ele que vinha fazendo grandes atuações desde a Copa do Mundo do Clube, o artilheiro do Flamengo lá, por conta de tudo que aconteceu hoje. Obrigado. As críticas, elas fazem parte do crescimento dos jovens, do crescimento do atleta profissional, e quanto melhor ele possa lidar com as críticas, ele, Matheus, Lohan, Cleiton, João, todos os jovens, Everton Araújo, que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma, a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tem nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Felipe, boa noite. Emanuel Ribeiro do GE. Globo. Não acho que é uma coisa que você acompanha, mas a gente acompanha um pouco da discussão de torcedores nas redes sociais, também nas ruas, e nos últimos jogos a gente vê uma certa insatisfação com o desempenho do time, né? Você sempre fala isso, que a confiança do torcedor do Flamengo é sempre grande, porque o torcedor sabe que o Flamengo pode entregar. E hoje a gente viu o Flamengo realmente com uma energia diferente. Acho que as suas escolhas, tanto por causa da questão de desgaste, mas também
pela montagem do time em função do que o Atlético apresentou nos últimos jogos. A gente viu o time que conseguiu fugir, vencer essa marcação do Galo, conseguiu se movimentar muito bem na frente, principalmente no ataque. Como que você vê essa cobrança dos torcedores? Esse jogo de hoje é uma prova de que o Flamengo pode fazer alterações, pode usar melhor o seu elenco e também apresentar essas variações que a gente vê que estão sendo cobradas? Obrigada. As cobranças da torcida, do torcedor do Flamengo, rede social, eu nem comento porque é uma loucura. Se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali. Tá? As pessoas colocando tudo para fora o que tem. Que a verdade ela está no estádio, quando você joga, e o torcedor ali no estádio ele tem toda a forma de transparecer o que ele está sentindo, com vaias, com aplausos, com protestos. Então, e ali por onde a gente seguia. Eu, como eu falei para o teu companheiro anteriormente, sou muito racional com o que está acontecendo. As críticas, por exemplo, o jogo do Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo, grandíssimo primeiro tempo. Contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa. Né? E sem esquecer, então, eu sempre tento falar para os jogadores e tentar falar a realidade de uma maneira muito racional para eles. O que está acontecendo? O Flamengo hoje é líder do brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem esse ano. Não vai. Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador. Toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem. Sou eu. E eu, sim, lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que percam o jogo e joguem mal, joguem bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então nós temos que tentar sempre botar a cabeça no lugar, saber o que está sendo feito, como a gente está dominando os jogos, se a gente está defendendo bem, está atacando bem, está querendo chances, não está sendo... a nossa fase defensiva está boa, está ruim, e com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição, que é muito larga e ainda faltam muitos jogos. Felipe, aqui, Sidão Marinho Litoral News. O Flamengo eliminado da Copa do Brasil ganha algumas datas para dispensa dentro do calendário. Desde o início da temporada tem se falado sobre prioridade do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Você acredita que pelo elenco que tem, pelas contratações que foram feitas, o elenco que já tinha na equipe do Flamengo, a forma dos lesionados, esse espaço maior para treino, Brasileiro e Libertadores não são apenas prioridades, mas se tornam uma obrigação para essa equipe, pelo investimento, pela estrutura, pela expectativa gerada dentro do torcedor, ou as duas ou pelo menos uma. Você acredita que tem que tratar com obrigação a partir de agora uma conquista? Me desculpa, mas nós somos obrigados a trabalhar o máximo possível, mais duro que a gente puder, dar vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar, a gente não controla. O resultado ninguém controla. Nem eu, nem o Abel do Palmeiras, nem o Cuca, do Atlético Mineiro, nem o Jardim do Cruzeiro. Não controlamos o resultado. Nossa obrigação é dar a nossa vida pelo escudo do Flamengo. Trabalhar e colocar sempre o Flamengo como prioridade. E o elenco qualificado, como você bem falou, nos dá o direito, nos dá a condição de brigar pelo time. E pode ter certeza que esse grupo aqui vai lutar até o fim. E tenho muita fé, muita confiança nesses jogadores. Confio a minha vida neles, que a gente vai fazer uma grande temporada aqui no fim. Beleza? Boa noite, pessoal. Obrigado. Aí, Felipe Luiz falou na coletiva de imprensa. Então tá aí, né, um pouco do que rolou nesse pós-jogo. A coletiva foi bem curta ali, né? Geralmente quando vence e também quando joga em casa, a coletiva dura muito mais tempo. Mas o Felipe Luiz pôde falar um pouco ali de quais foram os motivos dele para colocar essa escalação, né? O Flamengo até foi bem no jogo, fez uma grande partida, mas infelizmente nos pênaltis ele acabou sendo derrotado. Não jogou mal, acho que pecou muito
pelo que foi o primeiro jogo, né? Aquele erro grotesco ali do Léo Pereira, né? Acabou perdendo por 1-0. Fez 1-0 também, devolveu o resultado na volta. Porém, nos pênaltis ali, vacilou demais. Primeiramente, pênalti muito mal batido pelo Samulino. Não entrou bem, criou algumas poucas oportunidades, né? Mas acabou também perdendo um pênalti decisivo, já que o Flamengo naquele momento, se ele faz, ficaria à frente do marcador. E por último, colocou o Wallace. Ah, mas ele tem personalidade, isso, o moleque é novo, tá querendo, pediu pra bater, mas não se coloca um jovem para bater o último pênalti. Isolou e o Flamengo agora está eliminado. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!